Esta é uma mensagem em texto de Cryon Policaro, com tradução em áudio para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Percepções de Mestria, Parte 1. Ela foi dada no Oceano Pacífico em 8 de setembro de 2003. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com e no canal do Farol no YouTube. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O foco dessa nova era está na descoberta da divindade dentro do ser humano. Este também é o foco de nossos ensinamentos. Portanto, nas cadeiras onde se sentam, o foco deste professor que está à sua frente, que se chama Cryon, são vocês. Portanto, deixem as entidades que eu trouxe comigo, que têm estado aqui por dias e que não precisam de embarcar como vocês fizeram, iniciarem o seu trabalho. Deixe-nas começar a se mostrar de várias formas, mas formas nas quais vocês sentirão ou perceberão o aroma. Depois, talvez, vocês compreendam que realmente é um momento em que o ser humano toca um pedaço de uma parte do outro lado do véu interdimensional. Mesmo que não sejamos humanos, somos família e muito conscientes da sua humanidade. Estamos tão conscientes da sua biologia, do que vocês estão passando agora, que sentimos que somos um com vocês. E é por isso que a comitiva vem para cá, uma energia especializada apenas para vocês e que se senta ao seu lado, tanto para o leitor quanto para o ouvinte. Não há nada desconhecido para nós. Mesmo as coisas que estão seguindo ao seu redor, que vocês ainda não viram, são conhecidas para nós. Seus potenciais são uma realidade para nós, mas ainda não são para vocês. Isto, queridos seres humanos, é o que vocês chamam de a mudança do mapa da estrada interdimensional. É um mapa que vocês podem alterar em um instante, tornando as profecias impossíveis e as perspectivas de sua vida tão interessantes nesse momento. Agora, as ondas deslizam abaixo de nós, não é? Oh, se vocês tivessem qualquer ideia do que aconteceu na Terra, que está por baixo das ondas, vocês se sentam aqui em um galho bem alto, olhando para a água que cobre as profundezas. No entanto, há tantas coisas debaixo de nós agora e que envolvem vocês, estabelecendo o palco para o planeta em um outro tempo. O mestre Makua, cuja linhagem é grandiosa, recentemente lhes deu informação, falando agora sobre o ancião havaiano que conduziu o grupo de Cryon em um tour sagrado na grande ilha do Havaí no dia anterior. A sua linhagem é a de um espiritualista e também de um historiador. Ele conhece os grandes segredos de seu próprio povo e a magnificência de seus ancestrais. Vocês podem dizer, bem, a atitude de Makua precisa então ser parcial em direção à sua própria raça, ao que eles disseram, ao que eles realizaram. No entanto, Makua não é parcial. Ele compreende as grandes verdades da Terra. Aqueles que são evoluídos espiritualmente em qualquer raça, chamados anciãos, também sabem sobre isso. Quando eles se reúnem, percebem que suas verdades não são apenas similares, são quase idênticas. E assim é que Makua, o polinésio, o havaiano, mencionou a Lemúria para vocês. E assim foi que Makua fez essa pergunta: quem é você? Esta foi a questão de todos os ensinamentos espirituais de ontem, não foi? Quem é você? O que o mestre Makua estava pedindo para que vocês fizessem é que se colocassem acima de si mesmos. Poderia ser que a sua linhagem espiritual fosse assim como a dele? Vocês compreendem que a pergunta dele não foi apenas sobre quem cada um de vocês é, mas sobre quem cada um de vocês foi? Vocês compreendem que o passado é agora o presente? O que vocês sentiram quando puseram os pés nas ilhas que emergem do oceano, que vocês chamam de Havaí? As partes que nunca submergiram com o resto da Lemúria. Vocês sentiram a energia? Quando Makua apresentou vocês para seus ancestrais na boca do vulcão, vocês sentiram a corrente? Vocês sentiram o seu amor? Makua estava dando-lhes o convite para compreenderem que vocês, na verdade, podem ser parte da sua própria ancestralidade. Vocês captaram isso? Vocês podem imaginar a profundidade da informação de que, na verdade, vocês estavam caminhando em uma parte da Lemúria que ainda existe, como existiu nos tempos passados, como um topo de montanha? Como um mestre, Makua vê tudo em uma perspectiva, como muitos mestres fazem. Ele os vê como família e os convida para examinarem quem vocês são, dentro deste escopo da história, até mesmo a história dele. Ele está, na verdade, pedindo para que se lembrem da Lemúria. Então, o palco está montado para o ensinamento de hoje, não é? Meu parceiro disse a vocês que não existe ancoramento quando se trata de viagens no oceano.
Não existe conexão com a Terra enquanto se movem ao longo das ondas. No entanto, apenas porque vocês viajam acima da Terra, sobre a qual um dia dançaram, não significa que não possam se relacionar com ela. O fato é que agora vocês estão flutuando sobre ela. A respeito do solo, deixe-me lhes falar sobre algo que está acontecendo com ele. Vocês receberão informação à medida que esta semana se desenrola no cruzeiro a respeito da rede cristalina. Esta informação está sendo especializada e deixada para a parceira do meu parceiro entregar a vocês. Mas, baseado nas coisas que lhes dissemos e que já acontecem neste planeta, também há outras coisas que precisam acontecer. Nós lhes demos a informação de que a rede magnética terminou seus ajustes no fim de 2002. Dissemos a vocês que a próxima rede que começaria a ser ajustada é a rede da Terra, o pó da Terra, a rede cristalina. Nós lhes demos informação sobre a sua criação e até mesmo alguns dos nomes pelas quais ela é conhecida, tal como a rede de luz, a segunda de 3 redes a mudar sobre o planeta. Nós dissemos que a terceira rede era aquela da consciência humana, que é uma força que tem uma interface com as outras duas simultaneamente, enquanto todas elas mudam. As 3 compõem uma pirâmide de redes, se vocês desejarem olhar para uma forma. Depois, lhes demos a informação sobre aqueles que ajudaram a criar a rede cristalina. Demos a vocês algumas palavras as quais nunca tinham ouvido de Cryon antes. Nós lhes advertimos para não pegarem essas palavras e criarem nelas uma visão de sua mitologia, mas atribuí-las um valor justo pelo que elas significam espiritualmente. Nós lhes falamos sobre os criadores da rede cristalina, a energia do dragão e da nobreza. Não o dragão mitológico da sua história, o animal que destrói. Não. É a nobreza e a magia da criação, a energia do dragão. Depois dissemos que essa energia do dragão estava redespertando. Também dissemos sobre o que está acontecendo com a rede cristalina, que vocês estavam vendo a verdadeira estrutura cristalina, tanto espiritualmente quanto fisicamente, sendo reescrita no planeta. Foi isso que nós dissemos. Até mesmo no nível básico, aqueles de vocês que compreendem os cristais compreenderão que existe uma modalidade de armazenamento lá. Os cristais armazenam frequências, e frequências são uma linguagem. Frequências, arranjadas apropriadamente, são a linguagem do espírito, números e ciclos. Até mesmo a malha cósmica é totalmente feita de frequências. Portanto, sigam isto, porque é uma nova informação. A energia do dragão desperta e os criadores da rede cristalina começam a alterá-la com a ajuda da humanidade. Vocês estão reescrevendo a informação que está armazenada na estrutura cristalina do planeta. O que vocês estão reescrevendo? Talvez sejam instruções? Não. Vocês estão reescrevendo a história do planeta. Em uma dimensionalidade que não é 3 ou 4 ou mesmo 5, não existe tempo, como vocês o percebem. Vocês são criaturas de interdimensionalidade, anjos cada um. Dentro da rede cristalina, vocês iniciam um processo que é difícil explicar para qualquer um de vocês, pois está fora dos comos e de uma estrutura de tempo linear. Vocês estão reescrevendo o que aconteceu na Terra. É um novo planeta em uma nova energia. Alguns poderão dizer, bem, Cryon, você já me perdeu nessa questão, porque o que aconteceu, aconteceu. A história da Terra é preenchida com guerras, conquistadores, civilizações. Você não pode mudar isso. É história. Portanto, não importa o que você faça com a rede cristalina, toda aquela história permanecerá. Não se pode mudar aquilo. Correto? Vocês não podem mudar os fatos do que aconteceu no físico, mas vocês podem mudar toda a história do DNA envolvendo o passado que está vivendo hoje. Esta informação do DNA irá parar de reagir àquelas camadas de história da forma como fazia. Vocês estão reescrevendo a história da rede viva chamada consciência humana, que na realidade é o seu passado vivo. Para que vocês cheguem realmente ao foco dessa reescrita, precisarão visitar um certo lugar sagrado no planeta, sobre o qual nós falamos a vocês há mais de 13 anos. Existe uma caverna real, chamada a Caverna da Criação. E naquela caverna, em 4 dimensões, que é a sua realidade, vocês poderiam encontrar uma energia cristalina física, muitos cristais. A caverna nunca será descoberta, como lhes dissemos antes. Ela é protegida e tem um escudo contra a detecção. Mas se ela fosse vista, aqueles fora da espiritualidade poderiam olhar para ela e dizer, não é uma caverna magnífica? Ela não é algo incomum com todos esses cristais? Isso é tudo o que poderiam ver.
Mas ela é muito parecida com esta sala, cheia de entidades interdimensionais que a sua velha realidade não pode ver, mas que vocês sentem e percebem. A caverna da criação é como os registros acásticos da humanidade na Terra. Há um sistema complexo das idas e vindas de todos os anjos, chamados humanos, de todas as galáxias para esta, no único planeta da livre escolha. O seu planeta é o fulcro da decisão sobre o futuro de certas partes do universo. É sobre isso que se trata o seu mundo. Como vocês podem imaginar, esta caverna é um lugar ativo. É onde existe muito ir e vir. Oh, se vocês pudessem ver os registros escritos nos cristais das crianças índigo e quem elas foram, deixe-me lhes dizer algo. Existem muito poucos iniciantes na experiência índigo. Isto é difícil para que compreendam, especialmente se vocês conhecem as dinâmicas dos números geométricos e a quantidade de seres humanos nascidos no planeta Terra. Mas deixe-me apenas lhes dizer que a maioria dos índigos nascidos hoje tem uma história no planeta. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. O que vocês acham que está acontecendo dentro dos registros acásticos no pó da Terra que permitiria a experiência índigo ser inscrita nos cristais? Ah, estamos nos tornando esotéricos, não é mesmo? O que acontece quando vocês deixam este planeta e retornam para um registro que tem uma certa energia sobre ele e que está na caverna da criação? Vocês têm consciência de que os atributos do seu DNA são impressos sobre eles enquanto vocês vão e vêm? Existe um relacionamento profundo entre os registros acásticos e o seu DNA. Um é o armazém mestre de tudo e o outro é o armazém atual da parte ativa. Deixe-me lhes dizer o que está acontecendo. Os cristais dos registros acásticos estão sendo carregados com a energia do dragão. Dentro da reescrita da rede cristalina, vem a reescrita dos registros acásticos. Este é o segredo por trás da reescrita da consciência humana enquanto ela está sendo modificada no planeta agora mesmo. Vocês estão sendo insuflados com o dragão, que é nobreza e uma profunda mudança em seu relacionamento com a história do planeta. A reescrita vai, na verdade, modificar as suas visões sobre o que aconteceu, não a própria história do que aconteceu. Aquilo foi drama ou foi lição? Foi parte de um plano ou um caos? Cria raiva e ódio ou um modelo do que não fazer? Isto pede ação? Se sim, esta ação é de vingança ou é de solução? Vocês compreendem o que reescrita realmente significa? Está acontecendo agora, até mesmo dentro dos salões sagrados desta caverna. Agora, vamos nos tornar mais práticos. Temos falado a vocês, canalização após canalização, sobre mestria. O que o mestre vê através dos olhos da ascensão? Não o que Cryon vê ou um ser angelical, mas o que o ser humano vê e sente e que tem a energia da energia ascensa. Estes mestres não são os mestres da antiguidade sobre os quais vocês leram. Não, ao contrário, estes são vocês. Os seres humanos de seu tempo que assumiram a mestria. Aqueles que ativaram a terceira camada do DNA e estão aprendendo tudo sobre a ascensão enquanto permanecem no planeta. O que eles estão vivenciando? Através de seus olhos, quais são as percepções sobre os assuntos comuns e ordinários para vocês? Então, deixem esta ser a parte de um ensinamento de duas partes chamado Através dos Olhos da Ascensão. Pensamentos comuns. E quando isso estiver terminado, vocês poderão ver a diferença entre um pensamento da velha energia e um pensamento da nova energia. E onde isso está indo, onde isso está indo e o que está acontecendo. Existem 7. Vamos falar sobre o número 1. Deus. Através dos olhos da ascensão, o que o mestre humano pensa quando se diz a palavra Deus? Pode ser diferente do que vocês pensam. O mestre humano compreende a diferença entre a velha percepção humana e a energia da verdade. Deus não é sequestrado para um sistema feito por humanos. Vocês encontrarão a essência de Deus no centro de cada átomo, de cada molécula na existência. Vocês encontrarão o amor de Deus em cada célula biológica no corpo humano. Deus não está sequestrado naquilo que os humanos pensam que seja Deus. Deus não é definível. Deus não pode ser colocado em um conjunto de regras. Deus não pode ser colocado em uma só linhagem também. O foco de Deus é o ser humano. Não é história, não é doutrina, não pode ser compartimentalizado. Portanto, quando o mestre pensa sobre Deus, o mestre está em amor com toda a humanidade. Deus é tudo o que é e é visto
sentido e experimentado igualmente sem julgamento. Isto difere enormemente do que os humanos têm tentado desde sempre definir como sendo Deus. Os humanos têm tentado explicá-lo, compartimentalizá-lo, sistematizá-lo, nomeá-lo, organizá-lo e adorá-lo. E nenhuma dessas coisas funcionou. Funcionou? Pois cada grupo diz que eles têm a definição e dizem que os outros não. Alguns até mesmo matam uns aos outros em nome de Deus. O mestre se senta silenciosamente com um largo sorriso e vê Deus em todas as coisas. O próprio pensamento cria uma paz mental no mestre, percebendo o que é Deus e o que ele não é. Os sistemas e doutrinas humanas caem pálidos pelo chão em comparação com a magnificência do que o mestre vê. E existe uma piada cósmica aqui. Os líderes religiosos do planeta, que poderiam dizer ter a Deus, frequentemente têm, porque as curas ocorrem mesmo nas caixas compartimentalizadas, nas muitas doutrinas e muitas faces da religião. De fato, as curas ocorrem, e o amor de Deus está lá, mesmo dentro dos sistemas que são limitados e opostos uns aos outros. Como você percebe, já que Deus está em tudo, não importa qual o nome da organização ou da religião. Quando os humanos chamam por Deus, eles estão chamando uma divindade que está dentro de cada um e de todas as células. É lá que está Deus. Onde os humanos estão, não nos prédios. O mestre sorri de alegria com o conhecimento de que Deus está no ser humano. Também significa que nenhum ser humano jamais está só. O que o mestre vê quando se diz a palavra mal? Através dos olhos do mestre Ascenso, que se senta, engloba, pensa e medita sobre as palavras e conceitos, o que o mestre pensa sobre o mal? Esta é uma informação que demos a vocês na última vez em que estivemos juntos, mas lhes daremos mais uma vez. Vocês deveriam escutá-la uma vez após a outra. Seres humanos, vocês são doutrinados com a ideia de que as entidades ao seu redor estão ansiando por sua alma, de que elas desejam a sua consciência. Vocês cresceram com a informação que dizia existir entidades malignas e entidades divinas, e dependendo do que vocês decidissem fazer com a sua livre escolha, um lado ou outro venceria. Ou são os demônios ou os anjos. E lá estão vocês, sentados em uma gangorra, sendo puxados entre os dois. Supostamente, cada um tem poder, e vocês não. Portanto, é melhor que vocês se pendurem em um deles de forma que tenham alguma direção. Alguns chamaram a essa situação de dualidade. Meus queridos, isto é mitologia. Vou dar-lhes a verdade. A coisa mais obscura que tenha acontecido, que esteja acontecendo ou que possa ser concebida neste planeta, que vocês possam imaginar, tem sido cocriada e manifestada por seres humanos. O mais maligno do mal, o mais escuro da escuridão, não é mais escuro do que o lugar mais escuro na mente humana. O mal é o que é criado por um ser humano, não por outra entidade enviada à Terra para lhes capturar. Os seres humanos são poderosos. Eles podem manifestar tanto a escuridão quanto a luz. Isso explica o que vocês poderiam chamar de magia negra. Isso está dentro dos seres humanos, por estranho que pareça, que estão usando os poderes de sua divindade. Isso significa que o universo responde ao que quer que seja para criar o mal. É a livre escolha do humano e sempre foi assim. Agora, deixe-me dar-lhes o outro lado dessa história. A coisa mais celestial que vocês podem imaginar neste planeta, a luz mais brilhante, o maior amor que já aconteceu na história da humanidade, reside no ser humano. O que estamos dizendo a vocês é que a escuridão e a luz disto, angelical ou demoníaco, está dentro da estrutura do poder ao alcance de cada simples ser humano no planeta. É o que nós ensinamos e o que temos dito a vocês desde o início. E os mestres sabem disso. O mestre não tem medo de permanecer de pé em um pentagrama da mais maligna das cerimônias, pois ele sabe que não há nada mais do que um ser humano. Não existem poderes malignos que possam pegá-lo e levá-lo a qualquer lugar. Apenas o lado negro do ser humano. Aqui está mais o que o mestre sabe. A maré está mudando. Parece redundância, não é? Dizer que vocês estão se movendo em direção à luz. O que mais nós podemos dizer? Agora é uma vibração mais elevada. E quando vocês medem a frequência ressonante entre o pó da Terra e o topo da ionosfera, que vocês chamam de ressonância Schumann, vocês terão uma medida geológica que quase duplicou nos últimos 10 anos. Então, o que vocês fazem com isso?
A Terra está respondendo fisicamente com uma força de vida que está sendo criada dentro da consciência humana do planeta. O mestre sabe disso. Portanto, quando escuta a palavra mal, ele compreende que é o que o humano cria. O mestre não tem medo, pois o mestre também compreende que o humano é, desta forma, capaz de lidar com o que ele cria e tem a mestria sobre isto. Simples como pode parecer, mais uma vez dizemos a vocês que a luz é ativa e a escuridão é passiva. Quando vocês ficam de pé em uma sala escura e acendem a luz, a escuridão não escorrega para fora e vai para algum outro lugar. Ao contrário, ela é transformada. E é isso que tem acontecido no planeta. O equilíbrio entre a escuridão e a luz é uma medição da consciência humana e não exércitos de demônios e anjos lutando uns contra os outros, como pode ter sido dito a vocês. Isso significa que a humanidade tem poder sobre todo o mal, bem como sobre toda a divindade. Esta é uma mensagem capacitadora. Não fiquem chocados se for recebida com criticismo. A número 3 é profunda e não nos demoraremos nela, pois diremos o que tem sido dito várias vezes. Qual é a percepção do mestre através dos olhos da ascensão sobre a morte humana? Nós tocamos neste assunto no trabalho do último mês. Nós vimos e descrevemos para vocês o que o mestre faz com a terceira camada, a camada da ascensão a respeito da morte. Queridos seres humanos, todos vocês foram projetados para a paz na Terra. Todos vocês são projetados para encontrarem a chama do amor uns nos outros. Vocês sabem que precisam ativamente decidir fazer diferente? A morte é apropriada dentro do equilíbrio de um grande sistema, e nós não precisamos dizer isso a vocês. Toda a morte é apropriada, mesmo os tipos que vocês acham que não são. Deixe-me dar-lhes a grande cena mais uma vez, pois o mestre a tem. Existem acordos extremamente complexos acontecendo entre todos vocês que criaram potenciais para um ciclo espiritual nesta terra chamado vida humana. É interdimensional e vai além de qualquer coisa que pensaram que aconteceria em um ciclo de vida, morte, renascimento e vida mais uma vez. É um sistema tão complexo em sua profundidade que poderia assombrar vocês. A razão? Porque ele vê vocês como um grupo e não é linear. Sua vida é linear, mas o planejamento não é. Ele também lida com a vida e a morte dos outros ao seu redor e dentro da dinâmica da livre escolha. Vocês já consideraram que talvez não haja um contrato estabelecido que fosse apenas para vocês? E se for um contrato múltiplo? Na verdade, vocês precisam perguntar: quem é você? Você não está todo aqui. Como vocês poderiam ser se vocês têm um eu superior? Quem é o eu superior? É vocês ou não? É o ser ou não? Se é uma parte verdadeira de você e não está aqui, então você não está completo, está? Está do outro lado do véu. Você pensa sobre isso? Então, realmente, vocês não estão por inteiro aqui. E isto abre uma porta de compreensão para que também percebam que talvez vocês sejam um grupo espiritual, mais de 2, que pode realmente estar em muitos lugares. O eu superior de cada humano está envolvido com outros eu superiores de outros humanos. Como vocês acham que a cocriação poderia funcionar de outra forma? Vocês não cocriam em um vácuo, como vocês percebem. Cada vez que vocês mudam sua realidade e criam uma situação, vocês estão interfaceando na realidade de alguém mais. Cada vez que vocês mudam sua própria situação, vocês afetam aqueles que estão ao seu redor. Portanto, que tipo de livre-arbítrio a humanidade teria se apenas alguns pudessem empurrar a energia para os muitos? Muita coisa está acontecendo fora do que vocês poderiam chamar da sua própria consciência e a morte, ou o potencial para a morte, é uma delas. Não importa quem seja você, não importa quem seja que vocês percam neste planeta, mesmo que sintam que tenha sido muito cedo, talvez um acidente, ou que sintam ser apropriado, idade avançada, um pedaço em uma parte deles, sobre a qual ainda não compreendem, é transferida para vocês. Portanto, o que vocês consideram como uma alma singular está, ao contrário, espalhada dentro da sua família. Como isso pode ser, você perguntaria? A alma não é uma entidade? Não, não é. Se vocês são um pedaço de Deus, então vocês têm os atributos de Deus. Vocês não têm nenhum problema com a ideia de que Deus pode estar em todos os lugares. No entanto, repudiam a própria ideia de que vocês fazem o mesmo. Vocês pensam que você é singular e Deus é enorme. A verdade?
Vocês têm os atributos da divindade. Isto é Deus. Portanto, seus ancestrais estão com vocês agora mesmo. Eles emergem através das partes interdimensionais do seu DNA. Algumas das camadas iremos eventualmente descrever para vocês. Aqueles que estão mais próximos são os mais recentes. Eles são parte de vocês e permanecem até a sua morte. Eles podem falar com vocês e vocês podem falar com eles. É assim que falar com aqueles do outro lado do véu funciona. Não é uma experiência estranha e mística. Entrar em contato com a sua avó que partiu em uma sessão espírita ou um programa de auditório. É uma viagem para a sua própria estrutura celular. E vocês também não precisam de um místico para facilitar isso. Podem fazer diariamente com alegria e enquanto vivem uma vida comum. Quando vocês fazem a passagem, parte de vocês permanece com sua família. Ouçam, isso está fora da sua compreensão na estrutura de tempo linear, pois não é linear. Mesmo se vocês estiverem reencarnado, existe um pedaço e uma parte sua que ainda está com uma pessoa viva no planeta. Vocês poderiam reencarnar em uma nova expressão e ainda assim haveria um pedaço e uma parte de vocês que está com outro ser humano, até que ele faça a passagem. Isto também é o que cria o sistema de grupos kármicos. Como isso faz sentido quando a mamãe ou o papai fazem a passagem? Eles estão perdidos para sempre? Deixe-me dizer-lhes algo. Mamãe e papai estão aqui. Eles permanecerão com vocês até que seja o seu momento de partir. E quando for a sua hora, vocês permanecerão com seus filhos até que seja o momento deles. E eles estarão com os filhos deles até que seja o seu momento. Que sistema! E tudo isso está escrito em seu DNA. Vocês não acreditam? Acreditam? É muito complexo. Talvez seja grandioso demais. Talvez seja maravilhoso demais para você. O que vocês farão com essa informação? Aqui está o que nós pedimos que façam. Porque vocês não trazem para dentro de si e acreditam nela. Talvez por um momento suspendam a sua crença nas coisas que não podem ver. Chamem por estes sobre os quais nós falamos e perguntem: você está aqui? Por que você não me toca de forma que eu possa saber que você está aqui? E então, afastem-se. Sintam o toque dos seus pais que partiram ou daqueles que vocês perderam, talvez inapropriadamente. Vocês sentem que eles morreram muito cedo? Bem, eles estão aqui. E é tudo parte de um sistema dentro do amor de Deus que vocês ajudaram a criar. E o Mestre sorri e vê tudo isto. O Mestre compreende que a morte é uma mudança de energia, não o fim de nada. Como o Mestre vê os outros? Como vocês veem os outros? A dualidade poderia fazer com que vocês compartimentalizassem os outros em muitas caixas. Aqueles que são iluminados, aqueles que não são, aqueles que são da sua cultura, aqueles que não, aqueles que falam sua língua, aqueles que não falam, aqueles que cresceram de maneira diferente, aqueles que têm o seu gênero, aqueles que não têm. Vocês têm tantas caixas nas quais colocar os outros e os seres humanos fazem isso. Em uma energia passada, este era um sistema protetor. É compreensível. Os humanos são mais inclinados a se reunirem com aqueles de experiências e características semelhantes. Portanto, é isso que vocês procuram. Encontrem aqueles que falem a sua língua ou que possam ser da sua raça e eles terão algo em comum com vocês. Portanto, vocês poderiam procurá-los para a proteção da sua cultura. Isto é muito tribal, não é? Porém, da maneira como as coisas funcionam agora, isto não é mais necessário. Olhem para qualquer um neste navio. O navio tem 3.000 pessoas dentro dele. Qualquer um deles. Aqui está um desafio. Desejo que encontre a pessoa mais diferente que você jamais desejaria conhecer. Olhe para a face, a cultura e a raça. Aquilo pelo que eles lutam e pelo que vocês lutam. E desejo que olhem para eles e os amem. Vocês podem dar um passo atrás e se colocarem fora do julgamento da caixa que podem ter colocado neles e, ao contrário, ver o anjo interior? Você pode se sintonizar em um programa de rádio e escutar alguém que está expondo uma doutrina que não é a sua e, no entanto, amá-lo profundamente. Você pode realmente amar alguém que tem uma filiação política contrária à sua? Você pode ver a sua divindade interior? O Mestre pode. Não importa quem se aproxima do Mestre, a primeira coisa que ele vê é a divindade interior. Para o Mestre, não existe outros. Todos são família. Aqui está um dos mais difíceis de todos os temas, política. Como o Mestre vê a política? Vocês podem dizer, aqui vamos nós. Cryon irá dizer em quem devemos votar.
Não é grandioso o fato de que ele irá nos dizer isto? Não, ele não vai. Ele vai apenas turvar as águas do que vocês pensam lutar a favor. O mestre compreende que a política é a maneira com a qual os sistemas baseados na Terra tentam criar mudança e algumas vezes governar. Se eu tivesse que dar qualquer conselho a vocês, seres humanos, sobre qual filiação vocês deveriam desejar olhar, eu diria para seguir a integridade. Chegará o dia em que vocês todos poderão ler a energia destes sistemas. Alguns de vocês serão capazes de ver as cores, mas até lá, sigam a integridade. Uma visão maior. Coloquem-se acima de tudo isto por um instante. Todo ele. Finjam que estão chegando na Terra pela primeira vez e estão apenas olhando ao redor, sem parcialidade alguma. Aqui está o que vocês deveriam ver. O planeta Terra mudou seu futuro e uma peça onde anjos vêm e vão, atuando em diferentes faces e raças. Durante a peça, os anjos que desempenham os papéis decidiram mudar o futuro, reescrever o final da peça. E para fazer isso, precisaria haver mudanças profundas e significativas acontecendo dentro de todas as coisas políticas no planeta. Situações que estavam posicionadas para o fim da Terra, que vocês chamam Armagedon, precisariam ser desfeitas muito rapidamente. O que levou milhares de anos para ser criado precisaria ser mudado dentro de uma década. Vocês poderiam encontrar uma Terra passando por picos de mudanças políticas, algumas muito inesperadas. E direi algumas coisas que vocês podem não concordar ou compreender, mas que são a verdade. O que está acontecendo no Oriente Médio neste momento, facilitado por um país chamado América, é o que vocês pediram para acontecer para providenciar um caminho mais rápido para uma mudança eventual. Poderia parecer que uma vareta gigante foi colocada na sopa chamada Oriente Médio e está remexendo tudo. Porque isto poderia ser algo necessário para a mudança? As velhas maneiras que providenciaram o arranjo para o Armagedon são tão antigas que poderiam permanecer inalteradas por décadas e décadas. Lembram-se da questão sobre protecionismo? Sem aquela grande vareta sendo inserida e movimentando tudo ao seu redor, nada poderia ser mudado. Portanto, todos vocês deram permissão para algo facilitar isto. A vareta que está trabalhando para remexer as coisas nunca seria possível sem o evento que aconteceu, ao qual vocês chamam o 11 de setembro. Foi um precursor da permissão, outro arranjo para a mudança, outro tipo de permissão dada por vocês. Os historiadores olharão para trás e dirão que este momento foi o início de uma grande mudança, modificando a polarização do planeta política e culturalmente. Certo ou errado, dentro da sua própria visão política, a grande perspectiva pode ser diferente. O mestre vê e compreende isto. Portanto, não é por acaso que o país a que vocês chamam de América é a única superpotência deste tempo e a única que poderia realizar certos tipos de coisas no planeta, forçando as mudanças. Em sua perspectiva política, isso promoveria uma comoção que causaria desconforto em um humanitário. A vareta continuará a ser inserida e remexida, talvez inapropriadamente em sua visão. Ela irá inflamar a colmeia até que a abelha perceba que ela tem escolhas. O que irá então acontecer avançará a história do planeta à medida que a rede cristalina está sendo reescrita. Quebra a corrente do ódio, criando mais ódio. Finaliza uma velha história que está em um impasse e paralisada dentro das suas formas de vingança e guerras. É isso que o mestre vê. Ele vê a perspectiva acima da qual vocês pessoalmente pensam sobre política. Dá algo para vocês pensarem a respeito, não é? Vocês são humanitários? Cada um de vocês. Nenhum de vocês deseja guerra, jamais. Vocês são humanitários, cada um de vocês, e são preenchidos com o amor do Espírito. Tudo o que vocês desejam é curar e ajudar. Vocês são os precursores dos seres pacíficos no planeta, que tomarão as decisões que unirão os países. Nós estivemos em um lugar em Tel Aviv, não muito tempo atrás, e dissemos para os trabalhadores da luz de lá que o templo seria reconstruído. É um templo sem muros, mas para se reconstruir o templo, o antigo precisaria ser derrubado e limpo, e a fundação precisava ser exposta com toda a sua sujeira e feiura. É isto que vocês estão vendo em suas notícias neste momento. Este não é um endosso para nenhum governo ou uma crítica deles. É simplesmente uma manifestação de algo muito maior, o início de uma mudança massiva. Vocês não podem ter o velho misturado com o novo. A casa precisa ser reconstruída completamente. Sim,
Isso significa que existem mais problemas por vir, se desejarem olhar para isto desta forma. Portanto, trabalhadores da luz, não temam o que vocês criam. Trabalhadores da luz, ouçam. Não temam o amor de Deus. Peçam para estarem no lugar certo, no momento certo. Todos vocês. O Mestre já faz isso. O Mestre não tem medo, pois o Mestre celebra a mudança. Ele também envia luz para aqueles que estão no poder diariamente, de forma que o período de mudança seja mais curto. O número 6 é informação. Parece que existe tanta informação nova. Como o mestre vê o fato de que existem tantas pessoas hoje em dia trazendo novos processos, novas informações, novas curas, novas canalizações? Como alguém pode dizer se elas são corretas ou não? E se forem apenas modismos? Pior, e se forem esquemas de marketing, se aproveitando dos novos modismos? E se algumas forem fraudulentas? Tudo parece tão confuso. O mestre dá um passo atrás e sabe de algo. O mestre sabe sobre um postulado. A verdade procura seu nível mais elevado. Existe algo mais acontecendo no planeta. É uma energia de cooperação que provê um melhoramento deste postulado. Coisas que não são apropriadas, acuradas ou verdadeiras não serão suportadas pela nova energia. Eventualmente elas cairão pelo chão juntamente com todo o lixo e serão varridas para longe. A verdade busca o seu nível mais elevado e esta percepção está se tornando mais prevalente. Não levará mais 100 anos para que um sistema falso ou inapropriado seja exposto. Agora levará menos de 10 anos. Às vezes será até mais rápido do que isso. Estas coisas sem integridade não podem permanecer à luz da nova energia. Não apenas isso, mas o mestre compreende que uma nova visão está sendo dada, até mesmo para aqueles que não chamam a si mesmos de mestres. Eles serão capazes de sentir se algo soa verdadeiro ou não. E estejam atentos a sistemas que requerem que vocês se juntem, que sejam ou façam alguma coisa, se afiliem. Ao contrário, procurem por novas ideias que têm muito pouca ou nenhuma organização ao seu redor. Estes são aqueles que serão da nova energia, que oferecem crescimento individual dentro de um não-sistema, que de alguma forma tem todos os atributos de uma organização sem paredes, regras ou associações. Há algum tempo nós dissemos a vocês que chegaria o momento em que os maiores líderes das grandes religiões de seu planeta não poderiam mais dizer nenhuma coisa e, no entanto, dizer uma coisa e, no entanto, fazer outra. Agora, vocês estão vendo a poda, não estão? De até mesmo algumas das maiores organizações espirituais do planeta? É a mesma coisa com a nova informação. Ela será podada enquanto vocês observam. Algumas das novas informações serão difíceis de se compreender e requererão que vocês se dediquem à sua compreensão. Mas à medida que vocês a estudam, ela irá lhes alimentar e soará verdadeira. Vocês estarão em uma curva de aprendizado inclinada sobre como a nova energia funciona e, se desejarem se tornar mestres disto, haverá um período de ajustes. Procurem por novos livros e nova física. A mudança de dimensões nem sempre parecerá intuitiva, até que sejam capazes de compreender o que realmente está acontecendo. Estes estudos lhes trarão resultados imediatamente. E agora chegamos ao número 7. Há muito mais do que este 7. Aparentemente coisas comuns para se pensar a respeito através dos olhos da ascensão. Mas por enquanto, este é o último. O que o mestre pensa sobre o poder dentro de um ser humano? Vamos definir o poder. No idioma que isso está sendo apresentado, que é a língua inglesa, poder não significa força. Poder, como estamos dizendo agora, significa capacitação. Capacitação significa a habilidade de se moverem além das restrições tradicionais. Isto é poderoso para um humano, especialmente quando a restrição tem sido a da percepção humana. O que é real, o que não é? Portanto, um ser humano capacitado é o que está apto a pensar além da sua realidade tradicional e a realizar tarefas tradicionalmente consideradas impossíveis. Vamos falar sobre o poder ou a capacitação da humanidade. O mestre abre um largo sorriso agora mesmo. Não existe nada mais profundo no planeta do que o que está acontecendo dentro da capacitação da humanidade. Vocês percebem que parte do desconforto que muitos de vocês sentem é simplesmente o fato de que não existe futuro para vocês neste momento? Quando chegaram a este planeta, queridos seres humanos, a profecia era muito diferente, não era? Mas olhem para o que aconteceu. Vocês a mudaram e, metaforicamente, mudaram os trilhos da realidade no trem da sua humanidade. Portanto, aquelas velhas profecias se foram, não aconteceram e ainda não existe nenhuma nova.
Não existe nenhum profeta que pode chegar neste momento e dar a vocês uma afirmação absoluta e empírica sobre o que acontecerá daqui a uma semana. E o motivo? Não existe nenhum trilho na frente do trem. Vocês estão criando sua nova energia planetária à medida que vão adiante e colocando os trilhos a cada dia. No mês passado, em agosto de 2003, na tela do radar de alguns dos seus novos profetas, havia algo que poderia ser desafiador para a Terra. Havia algo remexendo que poderia ter levado alguns de vocês para longe muito rapidamente e foi visto como um forte potencial e reportado. Aquilo foi real? Tanto quanto qualquer coisa é. Foi realmente uma profecia? Tanto quanto qualquer coisa pode ser hoje em dia. A profecia de hoje é como este navio. Diferentemente de um trem, agora não existe nenhuma trilha. O navio pode se dirigir para qualquer lugar que deseja sobre o oceano imediatamente. Se vocês permanecerem no convés, podem ver algo desafiador vindo em sua direção. Mas se o capitão manobrar diferentemente, todo o cenário é evitado. Quando ele vira o leme até mesmo 1 grau, toda a profecia se foi. Ela desaparece, já que agora vocês estão em um novo curso. Ela se foi antes mesmo que pudessem imprimir a profecia. O que já era um reduzido potencial foi completa e totalmente evitado. Queridos seres humanos, gostaria de dar a vocês a seguinte informação, a de que o capitão do seu navio da humanidade muda de curso a todo momento. Este capitão é uma consciência coletiva da sua terra. Isto acontece constantemente atualmente. Espero que esta informação remexa dentro de vocês alguns pensamentos lógicos do que são capazes de criar daqui em diante. Como vocês gostariam de ter um planeta pacífico? Como vocês gostariam de ter uma vida estendida simplesmente pelo fato de que agora têm os novos poderes incríveis de conversar com suas células? Que tal vocês terem uma saúde maravilhosa, independentemente de sua idade? Tudo isso é possível. O mestre sabe disso. E é aqui que o mestre tem a tendência de gargalhar muito. Os mestres não são seres humanos tristes, pois eles veem que o poder da humanidade tem um potencial para a paz na Terra. Como sabem, a Terra virou uma esquina. E nós já dissemos isso antes. Agora começa o trabalho. Tanta coisa está mudando. Olhem cuidadosamente para suas alianças antes que as desfaçam, pois haverá uma tendência para que digam: a mudança está sobre mim e não sobre eles, portanto eu me afastarei deles. Nós falamos sobre o local de trabalho e o seu lar. Existe um tempo para deixar as coisas que virão à superfície emergirem e caírem onde cairão. Portanto, dê a essas coisas o tempo que levam. Talvez isso seja um pedido por paciência, não é? Mas vocês têm muito dessas coisas, não é mesmo? Através dos olhos do Mestre Ascenso, todas as vidas que ele ou ela já viveu estão vivas agora. A culminação de tudo que vocês são está vivo agora. Uma vez que afastem o conceito do passado, vocês precisam abraçar o fato de que todas as expressões que vocês foram estão com vocês neste momento. Portanto, quem é você? Isto é o que é você. Tudo o que você já foi. Agora, isto é um grupo, não é? E assim é, queridos humanos, que nós sabíamos da sua vinda. Nós sabíamos quem vocês são. Nós sabemos quem vocês são. Não é por acaso que vocês se encontram aqui, escutando essas palavras ou lendo essas páginas. Nós continuaremos essa mensagem, através dos olhos da ascensão, quando nos reunirmos de novo. E assim é, Cryon.